O segundo domínio morfoclimático é o domínio das caatingas. Esse domínio, tá, ele sofre, né, uma interferência direta do clima e do relevo, tá, na definição das características da vegetação. Então, por exemplo, o clima ele atua nas características hidrográficas, né, da flora, respectivamente do relevo. Então, o clima é um clima semiárido. Tá? Então, esse clima semiárido, com baixa pluviosidade, ou seja, com pouca precipitação, em média, abaixo de 700 milímetros anuais de chuva, né, nessa região, ele sofre interferência também da alta insolação. Então, os raios solares incidem diretamente, né, no semiárido brasileiro. Tá? Então, isso impacta nas características da vegetação. Então, a baixa umidade, ou seja, o pouco teor de água na atmosfera, em função das altas temperaturas, é um condicionante não só para a flora local, né, que vai ser do tipo xerófita, tá, cactáceos, aqui dá para a gente perceber, ó, plantas mal desenvolvidas, né, de arbustivo a herbáceo, com presenças de cactácea, com planta de espinhos, né, como cactos, mandacarus, tá? Bem como também plantas que perdem suas folhas no período mais seco, plantas que apresentam troncos e galhos, né, mal desenvolvidos, né, bem estreitos. Tá? Então, tudo isso é o resultado das condições climáticas locais, em associação com as características de solo, com as características de relevo. Tá? Então, o domínio morfoclimático da caatinga ele vai se distribuir no sertão nordestino, tá, até o norte de Minas Gerais. É o chamado polígono das secas, né, no Brasil. Tá? Então, essas condições climáticas e de relevo, tá, atuam diretamente, né, na fisionomia da paisagem. Tá? Então, a caatinga ela vai possuir uma topografia com extensas depressões interplanálticas, ou seja, ela vai se desenvolver, sobretudo, em áreas, né, entre planaltos. Tá? Então, em áreas que sofreram o processo de desgaste nas bordas de planalto no Nordeste brasileiro, em razão das atuações e mudanças climáticas, né? E aqui você pode até perceber, ó, nessa imagem, tá, que esse ambiente aqui mais seco, isso repercute, por exemplo, em solos mal desenvolvidos, né, a presença de plantas também típicas, como plantas cactáceas, né, que nós temos mandacarus, cactos, tá, vegetação herbácea com a folhagem muito mal desenvolvida, o próprio porte arbustivo da planta também é mal desenvolvido. Há também a presença de afloramentos rochosos que passam por um processo, né, de desgaste em função da ação climática. Então, o intemperismo físico aqui nessa região de Caatinga, ele é muito presente, é muito atuante. Né? Então, assim, a variação de temperatura durante o dia, né, faz elevadas temperaturas e à noite as temperaturas tendem a cair, vai te dar uma amplitude térmica muito elevada. Então, isso impacta diretamente nos processos de intemperismo. Tá? Então, a incidência solar ela provoca diretamente uma quebra, uma fratura da rocha, considerando o tempo, em milhares e milhões de anos. Tá? Então, isso repercute nas condições, por exemplo, da vegetação local. Tá? Que nós temos um xique-xique, né? A planta típica da região do sertão nordestino. Tá? Outras características também, que são muito comuns da caatinga brasileira, tá? Do domínio caatinga, são os solos mal desenvolvidos, são solos rasos. Tá? Esses solos rasos é em função mesmo da pouca precipitação. Então, chove muito pouco, então os processos erosivos atuam com mais frequência em função da alta irradiação. Tá? Então, esses solos são pouco profundos. Quando esses solos são pouco profundos, então assim, os processos de intemperismo físicos, principalmente, estão atuando de forma mais intensa. Então, nós temos o quê? Solos bastante pedregosos, com cascalhos, né? Ou arenosos. Então, uma baixa quantidade de nutrientes. Tá? Porque a vegetação mal se desenvolve, então assim, o ciclo de nutrientes também é mal desenvolvido nessa região de Caatinga. Então, por quê? Que vai te dar uma vegetação de baixo porte, tá? Vegetação do tipo com características mais de vegetação seca, tá? Cactácea, e muitas vezes também caducifólia, que é aquela vegetação que perde as folhas em um determinado período do ano, uma forma de resistir
as irregularidades hídricas. Tá? Então, a vegetação de Caatinga é uma vegetação que, em sua grande maioria, sofre influência climática, sofre também a influência das condições de relevo, porque vai haver ambientes nas áreas mais elevadas, né? Ou seja, nos terrenos mais elevados, a umidade vai contribuir para um desenvolvimento maior da vegetação. Então, teremos situações em que a vegetação de Caatinga vai ter um porte arbóreo, mas são regiões, são áreas muito limitantes. Tá? Então, relevo e clima atuam diretamente nas condições da paisagem, por exemplo, do domínio Caatinga. Aí nós temos um terceiro domínio, que é o domínio Mares de Morro. Esse domínio Mares de Morro, como a gente percebeu lá naquele mapa, ele vai ocorrer desde o Rio Grande do Norte, né, até o Rio Grande do Sul e ingressando para o interior do Brasil e alguns trechos do Sudeste. Tá? Então, assim, esse domínio Mares de Morro ele vai ter esse formato, vou dar aqui a cor, ele vai ter esse formato, né, de montanhoso, tá? Ou seja, de fisionomia mamelares, ou seja, mamões, tá? Indicando, por exemplo, uma cadeia de montanha cujo porte médio é muito baixo no conjunto da América do Sul. Isso, em média, o relevo dessa forma mamelar, arredondada, né, meio melão, ele não vai superar os 1.000 metros de altitude. Então, são medianamente moderados para o conjunto da América do Sul a altitude desses relevos no domínio do mar e de morro. Então, o relevo aqui atua diretamente nas condições da vegetação. Então, assim, é um conjunto serrano, tá? Que vai ter um grande destaque na região sudeste do Brasil. Então, Serra da Mantiqueira, tá? Vai ter uma forte presença desses domínios do mar e de morro. A próxima a Serra dos Pinhaços, a Serra dos Órgãos, né? No Rio de Janeiro, nessa porção aí da região sudeste. Tá? Outra coisa, o clima vai atuar como? Vai atuar em função da presença de massas de ar bem destacáveis na região, como a massa tropical atlântica, né, que surge na região sul, né, sudeste do Brasil, no Atlântico, tá? E atuam levando massas úmidas, né, para essa região aqui, ó, essa região de presença das cadeias mamelonares, né? Então dos mares de morro. Então teremos muitas chuvas orográficas nessa região. Então teremos o que? Uma grande atuação de ventos úmidos, né? Vindos do litoral para ser barrados, ou seja, chuvas a barlavento, né? Há um bloqueio por parte aqui dessas áreas, dessas cadeias montanhosas, que contribui para a precipitação. Então isso reflete nas características da vegetação. Assim como também, além da massa tropical atlântica, nós temos também, principalmente no inverno, a massa polar atlântica, né, que vem do sul do continente. Então, as precipitações muitas vezes ultrapassam, né, a 3 milímetros, 2.500, 3.000 milímetros anuais, considerando algumas anomalias, né, climáticas. Lembrando, né, ocorrem muitas chuvas orográficas, ou seja, chuvas de montanha, em função da elevada altitude dessa região em relação a outras áreas brasileiras, como no Nordeste do Brasil. Então, essa frequência, essa predominância de mares de morro, do domínio mar de morro, tá, com a atuação do clima diretamente, vai repercutir numa vegetação bem desenvolvida, né, heterogênea, tá? Um elevado ciclo por exemplo, de nutrientes também, na relação da composição do solo. Outra coisa importante, tá? Que foi dito, há um predomínio dos mares de morro desde o Rio Grande do Norte, tá? Até o Rio Grande do Sul. Tá? E vai se destacar, por exemplo, no Nordeste, alguns estados, né? Como o estado da Bahia, o estado de Pernambuco, tá? Porque as altimetrias, né, do relevo nessas regiões serão os mais considerados no Nordeste. Beleza. Aí vai ocorrer um intenso processo, né, erosivo nas costas, porque aqui você tem regiões planáuticas, né, que constituem também esses mares de morro. Então, essas áreas mais elevadas, tá, inclusive a característica principal da vegetação vai ser de florestas úmidas em função das precipitações, tá? Os solos serão solos férteis, né? Então, assim, vai ter muita composição orgânica, como foi dito. E o tipo de intemperismo aqui,
tá? É o intemperismo químico. Enquanto no domínio caatinga nós temos o predomínio do intemperismo físico, né, pela ação, a variação de temperatura, a insolação, aqui em função das chuvas, das altas precipitações, o intemperismo químico vai atuar com mais frequência. Tá? E aí, na estrutura geológica, né, do conjunto serrano, né, do todo dos mares de morro, esse conjunto serrano vai ter uma idade desde o pré-cambriano, então assim, desde de tempos bastante antigos, né, em torno de 2 a 4 bilhões de anos, em termos de idade de estrutura geológica. Tá? Então são dobramentos, essas áreas serranas são verdadeiros dobramentos, como já trabalhamos. Tá? Então são dobramentos, são áreas, são cadeias montanhosas muito antigas geologicamente.